Eu quero ler para vocês hoje a Bíblia no livro do profeta Joel. E a razão pela qual eu quero ler a profecia de Joel é porque Joel foi um profeta daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, de um período indefinido de Israel. Quer dizer, a gente não sabe precisamente qual é a data histórica do livro, quem era o rei. A gente só sabe, a partir do profeta Joel, que ele escreveu num período extremamente trágico de Israel. E ele vai usar aquilo que a gente chama de linguagem metafórica. O que é uma linguagem metafórica? É quando você usa objetos, pessoas, para você dizer, comunicar o que você quer expressar. Então, quando eu digo assim, o dia hoje sorriu para mim, isso é uma metáfora, porque o dia não sorri para ninguém. É uma metáfora. Quando eu digo, o verde das árvores estava profundo, é uma metáfora, porque o verde das árvores não é profundo. Profundo é o sentimento da gente. É uma metáfora para expressar o que a gente quer falar com o verde. Então, o profeta Joel, ele vai usar algumas metáforas aqui. E as metáforas que ele vai usar, elas são para comunicar que Israel estava passando por um momento trágico, horrível, horroroso. E eu leio e vou ler essa profecia para vocês hoje, porque eu acredito que há um paralelo entre o profeta Joel, o tempo que ele viveu e o tempo que nós vivemos. Porque vejam, nós estamos vivendo um período muito complicado da nossa história, do Brasil. E não só do Brasil, do mundo, mas eu quero falar hoje especificamente da situação brasileira. Vejam bem, o Brasil teve no ano passado mais de 65 mil assassinatos por morte violenta. Mais de 65 mil assassinatos em um ano. Só para vocês terem uma ideia, na guerra do Vietnã, que durou mais de 10 anos nos Estados Unidos, morreram 55 mil soldados americanos. 55 mil numa guerra, em 10 anos. E nós perdemos no Brasil 67 mil pessoas por mortes violentas. É uma chacina, é uma tragédia o que vive nesse Brasil. E vou dizer mais, a maioria dos mortos são jovens, negros e pobres das periferias das grandes cidades. Então nós estamos vivendo um período, o Brasil é campeão mundial de estupros de mulheres. E olhe que muitas mulheres nem fazem denúncia nas delegacias. O Brasil tem 65% da nossa população não tem esgoto. O nosso sistema de saúde está em colapso. E pior, essa camarilha que hoje governa o Brasil colocou um teto, uma tampa nos gastos com escolaridade, com educação e com saúde por 20 anos. Nós estamos vendo uma situação trágica se desenhando no Brasil, porque os nossos índices de desenvolvimento humano
são piores do que muitos países da África, e nós somos um dos países com uma das mais injustas concentrações de renda do mundo. Mais 1% da população brasileira detém a riqueza dos outros 65% mais pobres. 1% é mais rico do que mais da metade acumulada da riqueza de todos os outros mais pobres do país. É uma tragédia que nós vivemos. O Brasil vive uma tragédia que eu não estou nem mencionando o avanço das facções criminosas dominando as cidades no tráfico de drogas, com volumes monstruosos de dinheiro acumulados nas facções criminosas. Não estou falando do problema do crack, não estou falando do aumento vertiginoso de suicídios nesse país, e nem estou falando de problemas que chegam mais perto da gente. Nos meus 65 anos, quase 65, não estou com pressa de completar, quase 65 anos de vida, eu não estava preparado, confesso, para os sistemáticos relatos que nós estamos recebendo na Bethesda de crianças que estão sofrendo abusos sexuais dentro de casa. Abuso sexual, violência sexual dentro de casa, por conta de padrastos, pais, avós que estão abusando sexualmente de crianças, de adolescentes. Leamos juntos o profeta Joel. Capítulo de número 1. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu a eles e aos seus netos e à geração seguinte. Aqui começa a primeira metáfora. Ele usa uma praga do mundo antigo que era avassaladora para os camponeses, para os agricultores, que eram os gafanhotos, as nuvens de gafanhoto, que destruíam as plantações, não havia pesticida, não havia como combater. E aí ele diz que, claro que isso aqui é uma metáfora, que a devastação que está tomando conta de Israel é semelhante. Olha aqui, versículo de número 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador comeu, e o devastador deixou, e o gafanhoto devorador comeu. Levas e levas de destruição, uma por cima da outra. Agora vejam o versículo 5. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Outra metáfora. É como se nós estivéssemos sendo invadidos por um exército.
Pense no exército nazista invadindo a Polônia. Aí essa é a metáfora. Invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão. As suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos, destruiu tudo. Pranteiem como uma virgem, em vestes de luto. Outra metáfora, chorem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Pense nessa metáfora, olha como ela é forte. A situação nossa é como de uma jovem que está prestes a casar, virgem, e que o noivo morre. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. São que todas as linguagens para impregnar na nossa mente a ideia de devastação. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. E agora aqui, por isso é que eu quero falar para vocês hoje, ao finzinho aqui desse versículo, o 12. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Desalento, ao tema do nosso mês aqui na Bethesda. Ânimo para os desalentados, para os sem alegria. Mas qual é o problema que eu vejo? Pior. O problema que eu vejo pior nesse quadro de devastação é a necessidade que o profeta tem de fazer as pessoas despertarem. O versículo de número 11, ele diz assim, desesperem. O que está acontecendo com vocês? Que vocês não estão desesperados? O que é que está acontecendo com vocês? Que vocês não estão chorando. Era para vocês estarem como uma virgem, prestes a casar e que o noivo morreu. Era para vocês estarem assim, mas vocês estão... E eu usei a semana passada aqui uma linguagem. Vocês estão como animais de zoológico. Tigre numa jaula de zoológico. O desalento parece, eu não sei, alguma coisa. Tem uma tragédia acontecendo e nós estamos de braços cruzados. Nós estamos vivendo num mundo absolutamente adoecido. E qual é a nossa patologia? A nossa patologia é que nós estamos distraídos. Lembram a velha máxima dos Césares romanos? Para acalmar a plebe, para não insurgirem as massas, para que a patuleia fique quieta. Qual era a fórmula dos Césares? Pão e circo. Pão e circo. E eu vou dizer para vocês, eu acho que o grande problema da minha e da sua geração não é o problema da tragédia só em si, que já é horrorosa. O grande problema para mim e para a sua geração é que eles conseguiram nos distrair. Nosso problema é o problema da distração. Eu acredito que nenhuma geração teve tanto apelo para se distrair, circo, pão e circo, como a nossa geração. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, os nossos celulares.
Cara, não tem nada hoje que nos distraia mais do que celular. Aliás, virou um vício. As pessoas vivem com a cara dentro de um celular. O cara é um vício nacional. Eu vejo, eu sou corredor, gosto de correr, e eu vejo as pessoas correndo e olhando o celular. No trânsito com o celular. Vai comer na refeição, numa mesa de restaurante, está com o celular aberto e olhando e checando. Conseguiram que a gente se viciasse em like. Conseguiram. E parece que nós estamos vivendo uma geração de homens e de mulheres distraídos. Porque a gente tem tantos apelos de circo. E assim, né? E não é só a distração. É também a insatisfação. Existe uma indústria do marketing que nos ensina a vivermos insatisfeitos. Nós somos sempre insatisfeitos com tudo que a gente tem, com a roupa que a gente veste, com o carro que a gente dirige, a gente é insatisfeito. Quer dizer, existe uma máquina de propaganda que faz a gente viver eternamente insatisfeito. E essa mistura de diversão e insatisfação gera homens e mulheres acomodados. E quando eu falo da situação do Brasil, estrutural, eu também quero falar da situação familiar. Porque da mesma maneira que nós estamos de braços cruzados, da mesma maneira que nós estamos acomodados, da mesma maneira que nós estamos sem ação, da mesma maneira que a praga que nos assola é a praga da inação, no quadro brasileiro é a mesma coisa nas nossas famílias, na nossa vida. E o profeta, ele tá inquieto. Porque no versículo 5 ele diz assim: a presente geração diante de uma tragédia é como se ela estivesse bêbada. Aí tem que apelar para a velha máxima marxista. O ópio do povo. O ópio é um tóxico que entorpece. E parece que nós fomos contaminados e a religião entra nesse ópio. Porque há uma espécie de fracasso espiritual na minha e na sua geração. O profeta diz aqui assim, sacerdotes que ministram, no versículo de número 9, ele diz assim: os sacerdotes que ministram diante de Deus se vistam de luto. O que está acontecendo que nós não temos sacerdotes? Claro que o vestido de luto aqui é metafórico. O que está acontecendo que os sacerdotes não estão sofrendo as dores da presente geração? O que está acontecendo? O profeta não entende. Ele não entende porque que a religião não tem nada a dizer para as realidades que estão corroendo a nossa vida. Nada. Sabe por quê? Porque a religião, e esse é um problema que nós vivemos hoje, ela se tornou utilitária. A religião se tornou utilitária. As pessoas estão nos espaços da espiritualidade religiosa, e olha que eu não estou fazendo crítica aos protestantes só. Porque eu acho que esse é um mal que atinge também a Igreja Católica Apostólica Romana, é um mal que atinge as religiões de raiz afro-brasileira,
o candomblé, a umbanda. Eu acho que esse é um problema que atinge a nossa noção de espiritualidade, inclusive a espiritualidade laica e a espiritualidade ateia. Qual é o mal que atinge a espiritualidade do século 21, que é o que nós vivemos hoje? É que nós queremos Deus para alguma coisa. Nós queremos Deus para alcançar o sucesso. Nós queremos Deus para blindar o casamento. Nós queremos Deus para nos fazer prósperos. Nós queremos Deus para usarmos Ele. Nós queremos Deus para o nosso próprio benefício. Então a sociedade está arruinando ao nosso redor. A minha e a sua família estão sofrendo. E nós estamos todos preocupados individualisticamente. Como é que eu vou me dar bem nesse cenário todo? Como é que eu salvo a minha própria pele? Que é o problema do nosso político brasileiro. Como é que eu protejo o meu próprio rabo? Como é que eu protejo a minha própria reputação política? Como é que eu me protejo? É essa a atitude, cada um por si e cada um fechado dentro de si e o mundo esboroando ao nosso redor. E aí a gente pensa, não, mas eu coloco grade na janela da minha casa, eu blindo o meu carro. Eu ponho guarda na porta da minha casa. Eu levo e trago os meus filhos para o colégio. E eu vou para a igreja para Deus me fazer bem. E aí o profeta detecta, nessa linguagem metafórica, que as coisas estão saindo do controle. E aí ele apela para o sacerdote. Joel 1:13, vistam-se de luto, sacerdote, vejam, capítulo 1, versículo 13, ponham veste de luto aos sacerdotes, pranteiem, chorem alto. Apela para as autoridades políticas, veja o versículo de número 14, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada e reúnam as autoridades. Apela para os cidadãos, capítulo 2, o versículo 1 e 2, quando ele diz assim, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme, em meu santo nome, tremam todos os habitantes. E aí ele apela para todo mundo. Aí o profeta está desesperado, diz, não é possível. Não é possível que você, pai, não esteja preocupado com seus filhos. Não é possível que vocês, mães, não estejam preocupadas com o mundo no qual vocês estão vivendo. Aí ele apela para todo mundo. Veja no capítulo 2, os versículos 15 e o versículo de número 16, quando ele diz assim, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, até mesmo as crianças que mamam do peito. Os recém-casados, saia da sua câmara nupcial, saia da lua de mel, e acordem, os recém-casados deixem os seus aposentos. Porque a situação é grave. E a situação é grave, e eu insisto no ponto. E o problema não é a gravidade da situação. Só. A situação é grave, mas o problema ainda não é só a situação grave. O problema é a nossa atitude diante da situação grave. Atitude diante da situação grave. Porque as situações graves, quando não são cuidadas, elas tendem a se agravar. Vou repetir. As situações graves, trágicas, quando não são devidamente cuidadas, elas tendem a se agravar. Essa é a segunda lei da termodinâmica.
Não quero transformar o auditório hoje à noite aqui num auditório de físicos, porque é uma lei da física. Claro, nem espero que muita gente aqui que nunca nem estudou física entenda o que eu vou dizer agora, mas eu vou tentar debulhar isso em miúdos. A segunda lei da termodinâmica na física diz o seguinte, em palavras bem leigas e bem sucintas, o mais que eu posso explicar para vocês, é que os sistemas energéticos, se eles não forem devidamente cuidados, se não tiver o input de energia de fora, eles tendem a degenerar e não a se organizar. Explico mais ainda, não fique nervoso não que eu vou explicar. Qualquer sistema, e aí nós podemos até sair da física e irmos para a vida, qualquer sistema, se você não investir nesse sistema, ele nunca se organizará por si só. A tendência do sistema é se desorganizar e não se organizar. Se você deixar o seu carro parado na sua garagem, deixa o carro parado na sua garagem, não faça nada. Não limpe, não cuide, não faça nada. Se você voltar ao seu carro daqui a 5 anos, ele estará em pior estado do que está agora. Ele não tende a melhorar, ele tende a piorar. Se o seu casamento, você deixar ele e não investir energia nesse casamento, ele não tende a melhorar, ele tende a se degenerar. Seus dentes, se você não cuidar deles, daqui a 5 anos eles não estarão em melhor estado do que estão agora. Eles tendem a piorar e não a se regenerar. Um sistema de energia, se você deixar o sistema de energia por si só, essas energias tendem a se dispersar e não a se organizar melhor. Entenderam? E aí o profeta diz assim, vocês acham que a situação está grave hoje? Pois a pior atitude é aquela atitude de deixa ficar para ver como é que fica. Deixa rolar para ver como é que vai ficar essa bagaça. Vamos ver como é que esse negócio vai daqui para frente. Eu não vou fazer nada. Por si só as coisas se ajeitam. Deus vai vir do céu com um anjo. Não vai. Se nós não investirmos, se você não investir no seu casamento, se você não investir na sua saúde, se você não investir na sua igreja, se você não investir no seu estado, se você não investir na sua cidade, se você não investir como cidadão, como pessoa, como pai, como marido, como irmão, como pai, como filho, se você não investir, os sistemas tendem a se decompor, a se degenerar, a implodir e não se organizar, não vai melhorar nada. E o profeta diz isso. Quando ele diz no capítulo 2 assim, o que hoje parece trágico, vai virar apocalíptico. O que hoje é trágico, vai virar apocalíptico. Então, no capítulo 2, dos versículos 1 a 11, eu não tenho tempo de ler para vocês, ele diz assim, olha, a situação, ela vai piorar e vai ser como se fosse o fim dos tempos. Ela vai ser, versículo 10, a terra vai tremer, os céus vão estremecer, a lua, o sol vão escurecer, as estrelas param de brilhar, o mundo entra em colapso. E assim, qual é o problema nosso? O problema nosso é que o mundo está entrando em colapso e nós estamos assumindo a pior de todas as atitudes. O seu mundo pessoal, sua família, suas emoções, seu coração está entrando em colapso e você está assumindo a pior de todas as atitudes. Qual é a pior de todas as atitudes?
A Bíblia diz: oxalá você fosse quente ou você fosse frio. Oxalá você tivesse pelo menos algum tipo de atitude, ou quente ou frio. Mas você assumiu a pior de todas. É aquela que dá náusea. E dá náusea até em Deus. Você é morno. Você é indiferente. Você foi distraído. Os mecanismos conseguiram lhe domesticar. A estrutura conseguiu moldar você de tal maneira que você é um cidadão de bem, uma cidadã de bem, de braço cruzado igual um tigre dentro de uma jaula de zoológico. Eu não vou a zoológico por causa disso, que eu fico penalizado de ver o tédio do tigre. O tédio do tigre. Tigre não é para viver dentro de zoológico. O profeta pede ainda que o povo mude o caminho, que se arrependa, mudar o caminho, tomar uma decisão. E essa decisão, ela por capilaridade, ela tem tudo a ver. A Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, será desonesto no mundo, no todo, no muito. É lógico. Se você é uma pessoa complacente, se você deixou que o desalento tomasse conta do seu coração, nas relações suas com a sua mulher, com seus filhos, dentro de casa, na sua vida espiritual com Deus, você vai deixar com o país. Você vai deixar com o país. E aí o Joel capítulo 2, os versículos 12 e 13, o profeta chama o povo para se arrepender. Voltem. Voltem-se, olha o capítulo 12. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, de verdade. Não é da boca para fora, não. É mudança real de vida. Rasguem o coração. Não é só rasgar as vestes, não é só um ritual religioso. Rasguem o coração e voltem-se para Deus. Acorda, povo. Porque se a gente não mudar o caminho, se a gente não fizer alguma coisa, deixar rolar para ver como é que fica, é a pior de todas as atitudes. Mas como, pastor? Não me chama de pastor não, pode chamar de Ricardo. E se a Jerusa estiver por perto e você pedir permissão a ela, pode me chamar de Rick. Mas ela que tem que dar essa permissão para o Rick. Porque não é todo mundo que ela deixa me chamar de Rick. Não estou brincando. Ricardo, Rick, como é que eu posso mudar? Você sabe como é que a gente pode mudar? Porque Deus quer que a gente mude. Porque Deus é nosso parceiro. Deus não é o Deus das catástrofes. Deus não tem prazer em ver a morte de quem morre, inocente. Deus não está satisfeito com essa politização do judiciário, com esse desmonte das estruturas e desse desprezo que nós temos hoje por tudo que é institucional. Está todo mundo sob júdice, os pastores estão sob júdice, todo mundo suspeita de pastor, todo mundo a priori pensa que o pastor é um pilantra, e eu não tiro não tiro a razão das pessoas, não. Mas não é só pastor, são as instituições da polícia, os juízes,
os desembargadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o executivo, os senhores, excelências, senadores, está todo mundo sob júdices nesse país. E vocês acham que Deus tem prazer nisso? Mas como que vai acontecer? Nós temos que nos arrepender. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque, de novo, por capilaridade, o que acontece na macroestrutura nos afeta na microestrutura. E o que nós fazemos na microestrutura afeta a macroestrutura. Claro, num país que todo mundo quer levar vantagem, num país que a pessoa corta o trânsito pela direita, no acostamento, num país que as pessoas jogam lixo pela janela, num país em que os nossos rios estão sujos e imundos porque as pessoas jogam lixo dentro do rio. Num país em que as pessoas estão querendo os atalhos na vida para dar certo, para passar na frente dos outros, nós acabamos votando num protesto bobo e estúpido em palhaço, votamos em radialista, votamos em comentarista de televisão, que é a nossa forma de protestar. E já teve aqui em São Paulo uma vez que elegeram até um animal né? Hã? Como era o nome? Elegeram um hipopótamo no Rio de Janeiro, né? Como que a gente muda? Porque Deus não é o Deus estático. O Deus que a gente serve não é o Deus que determina destinos. Eu não creio em destino selado. Por isso eu não creio que bandido bom é bandido morto. Porque eu sou cristão. Eu creio que bandido bom é bandido devidamente julgado, devidamente sentenciado, devidamente passado por um processo de correção, devidamente recuperado e devidamente devolvido à sociedade para ser um cidadão de bem. Eu creio assim, porque eu sou cristão. Eu creio na recuperação das pessoas, eu não creio na mensagem de que pau que nasce torto, morre torto. Porque eu conheço um carpinteiro em Nazaré que conserta. Eu não creio que gente que não é assim, a vida é assim, está escrito, o dia está escrito, as coisas estão escritas. Sabe por quê? Veja comigo o que é que diz Joel capítulo 12, versículos 13 e 14. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se. Deus arrepende-se. Volta atrás. Nós servimos a um Deus que volta atrás. Aquilo que Deus disse, olha, isso aqui vai acontecer se você mudar o seu caminho. Deus reverte essa sentença, Deus reverte esse destino, Deus reverte essa sina, Deus reverte esse karma e faz você começar uma nova história, um novo dia. Deus faz você virar a página e começar um novo capítulo na sua história. E se não tiver mais página no seu caderno, Deus ajuda você num caderno novinho para você começar uma nova vida. Não importa qual era o prognóstico pode ser revertido em o nome de Jesus. Aleluia. E mais, Deus assume o compromisso de derramar sobre nós força, vigor, para que eu e você tenhamos força
Porque eu mesmo, às vezes, eu vou te contar, viu? Às vezes eu sento assim e digo, meu Deus, como é que eu vou continuar? Como é que a gente vai continuar? Mas semana passada eu preguei aqui e a gente repetiu várias vezes. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Diga ao fraco. Não, só os homens, porque é fraco. Diga ao fraco. Diga à fraca. Diga, eu sou uma guerreira. E da onde eu tiro forças para ser guerreiro? Capítulo 2, versículo 28. E ele derramará do seu espírito sobre toda a carne, todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Jovens terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei do meu espírito e mostrarei maravilhas no céu e na terra. Você sabe por que esse versículo aqui é tão importante? Porque ele se cumpriu no dia de Pentecostes. Quando os discípulos estavam morrendo de medo, trancados numa sala sem perspectiva nenhuma. A Bíblia Sagrada diz que sem força e sem vigor, eles precisavam ser transformados em guerreiros e guerreiras. Eram 120. E eles tinham a tarefa de mudar o mundo. Eles tinham a tarefa de enfrentar as forças imperiais que tinham matado Jesus. Eles tinham o dever e a tarefa de enfrentar uma religião que estava carcomida, uma religião que estava destruída na sua essência, um mundo que estava caótico. E eles precisavam ser transformados em guerreiros. Eles precisavam de ser transformadas em guerreiras. E quando eles estavam reunidos dentro de uma sala, as portas fechadas, a Bíblia diz que veio sobre eles línguas como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Se levantaram dali como um exército impetuoso, intrépido, e foram à frente como verdadeiros soldados de Cristo. Homens e mulheres que eram guerreiras e guerreiras pela causa de Jesus. E qual foi o texto que Pedro disse? Hoje se cumpriu aqui entre nós. Hoje, o texto que se cumpriu aqui entre nós foi o profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. O Senhor derramou sobre nós o seu Espírito. Igreja Bethesda, você está sem forças. Mulher, você está sem ânimo. Deixa eu lhe dizer, o Senhor quer transformar a sua fraqueza em coragem e quer fazer de você uma guerreira. Abra o seu coração e deixe o Espírito de Deus encher a sua vida de um novo ânimo, para nós nos levantarmos daqui como uma igreja que pode sim enfrentar as forças desse mundo, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, você crê assim? Você crê assim? Então fique em pé, que eu quero terminar essa reunião orando com você agora. Eu quero orar com a igreja Bethesda nesse instante.